Graça e paz. Bem, no outro vídeo eu falei sobre graça, então acho que nada mais justo do que nesse vídeo falar sobre paz. Paz, ela está até no comprimento que algumas denominações usam. Algumas dizem paz do Senhor, outras a paz de Deus, ou graça e paz. Mas então como ter essa paz num mundo cheio de problemas, cheio de dificuldade, onde a gente vê que não está certo, há algo errado? Como a gente ficar em paz com isso? Obviamente não é uma paz plena. A gente vai ter essa paz plena somente quando no governo de Cristo, quando Jesus reinar. No momento aqui a gente tem só uma paz interior, a gente saber administrar as coisas difíceis que está acontecendo. Tem um versículo que diz, né? Paz, paz, quando não há paz. Então não é uma paz plena, completa, mas a gente saber lidar com os problemas. E Paulo ensina isso muito bem, de forma perfeita, guiado, teve uma revelação do Senhor Jesus. Ele nos ensina isso na carta de Filipenses, de uma maneira que eu acho maravilhosa. A gente sabe pela Bíblia, e também pelo que a gente vê, que as coisas só vão piorar. O amor das pessoas vai se esfriar, vai ter uma apostasia, as igrejas vão se distanciar da fé, então as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Vai ser cada vez mais difícil ser uma pessoa que professa a sua fé em Cristo. Então é muito importante a gente saber lidar com isso. Eu queria atrelar, porque ao contrário da paz a gente tem a ansiedade, né, aquele sentimento ruim. Então eu queria atrelar isso, fazer um estudo aqui curtinho, a respeito do passado, do presente e do futuro. Por que eu queria estar fazendo isso? Porque essas coisas estão atreladas à nossa ansiedade e à nossa paz. O modo como a gente olha para o passado, para aquilo que já passou, altera o nosso presente. E também o modo que a gente olha para o futuro. Por que isso? Se você olha para o passado e acha alguma coisa ali que te machuca, você pode trazer isso para o seu presente e isso te ferir, te deixar naquele ambiente ali ruim. Você não vai ser uma pessoa com paz, por conta que algo no passado que te vem à memória agora, que está te atrapalhando de alguma maneira. Ou você pode também olhar para o passado e achar que o seu passado era melhor. Tipo, eu tinha coisas que hoje eu não tenho. Isso também traz uma grande frustração e você fica uma pessoa triste. E também o futuro, a incerteza do futuro faz com que a gente traga para o presente frustrações. E com isso a gente fica ansioso. Muitas pessoas também têm aquela visão assim de, eu vou viver então o meu presente sem olhar para trás e sem olhar para o futuro. O negócio é viver o agora. E de certo modo está certo. Mas a gente não pode se esquecer do nosso passado, nem deixar de pensar no futuro. Por quê? Porque a gente é o que a gente passou. As nossas emoções, aquilo que a gente viveu, é o que fez a gente ser o que a gente é hoje. Então a gente não pode deixar de olhar para o passado, nem de pensar no amanhã, nem de deixar ter atitudes boas que eu vou colher amanhã. Então, o que eu queria falar é o foco que deve estar nas coisas certas. Tanto eu olhar para trás e olhar as coisas boas, como eu olhar para frente e olhar as coisas boas. Mas como é isso? Bem, ao olhar para trás, a gente tem essa tendência de ficar caçando ali ou momentos muito bons, ou se não coisas muito ruins. A gente vai para os dois extremos, né? Mas o que a gente tem que fazer é não olhar para os nossos atos, e sim olhar para Deus, buscar a confiança de Deus. Por quê? Se a gente olhar para Deus, ver que a gente tem um Deus que cuidou da gente, vai aumentar a nossa fé. E isso vai tirar a nossa ansiedade. Então trazer a memória sempre, ou escrever isso em algum lugar, ou registrar numa foto, algo que Deus fez na sua vida, algum vício que Deus te libertou, alguma coisa que Deus fez, um filho que você teve, alguma coisa que vai te dar uma alegria, lembrar que Deus cuidou de você. E mesmo que a pessoa fale assim, mas não aconteceu nada de bom na minha vida, o principal é Jesus Cristo. Quando você olha para trás, você vê o amor de Jesus Cristo demonstrado naquela cruz. E quando a gente olhar para frente,
Você vê a visão que Paulo tinha, era sempre pensar no reino, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, onde Deus vai enxugar do nosso olho toda lágrima. Então olha que coisa mais linda. Você olha para trás e vê o amor de Cristo. Você olha para frente, você vê que vai ter um novo céu, nova terra. As coisas velhas já passaram. Quem tem fé, quem acredita em Jesus, acredita na Bíblia, tem que olhar lá na frente. Não pode olhar só que um palmo na frente do nariz. A gente tem que pensar, essa vida aqui é muito curta. O que a gente vai viver aqui? 60 anos. A gente não vive muito tempo aqui. Isso aqui é passageiro. Então a gente tem que focar no que realmente importa, que são as coisas eternas. Não atentar pelo que se vê, mas para aquilo que não se vê, para aquilo que é eterno. E Paulo deixa uma mensagem aqui muito forte, que é a respeito da oração. É o antídoto para isso, o antídoto para essa frustração, para essa ansiedade, se chama oração. A gente buscar essa conversa com Deus. Quantas vezes eu já fui orar com um sentimento ruim, e aí quando você começa a orar, você já... eu estava pensando muito diferente, agora parece que mudou a minha cabeça. Então o Espírito age quando a gente começa a orar, quando a gente começa a clamar, pedir a Deus. Senhor, eu não estou dando conta disso, eu estou tendo dificuldade nisso. E aí o Espírito vai nos guiando, vai nos moldando. Então é de extrema importância essa sinceridade na oração. A gente se abrir, se expor a nossa dificuldade. Quem conhece o Evangelho e tem essa responsabilidade de falar para as outras pessoas do Evangelho, eu vejo que hoje acontece uma coisa muito triste, que é o seguinte: quando a pessoa vai chamar um irmão para a igreja lá e fala assim, não, Jesus falou, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve. E aí quando você vai para a igreja, toma sua cruz, tem que carregar a cruz e siga-me. Isso realmente está na Bíblia, mas fica dando a impressão que Jesus é um político mentiroso. Quando ele estava em campanha, ele fez aquela promessa, venha a mim e eu vos aliviarei. Mas aí quando você vai, é cruz, é peso, é algo muito difícil. Então você olha e fala que Jesus é um político mentiroso, mentiu na campanha ali. Então a gente tem que ter muito cuidado, essa imagem que a gente passa de Jesus Cristo. Porque não é isso a realidade. O tomar a cruz, quando Jesus fala assim, tome sua cruz e siga-me. Então a cruz, você vai carregar a sua cruz olhando Jesus carregar a dele, que é muito maior. Então o amor é muito maior. As promessas são muito maiores. O jugo de Jesus é leve, o que ele tira, o peso que ele tira da gente é muito maior. Então o que eu quero passar, a imagem que eu quero passar de Deus, a imagem que eu quero passar do Filho dele, a imagem que eu quero passar de seguir a Jesus, é que é algo bom. A pessoa ímpia, a pessoa que não acredita, ela não tem esperança de nada. Ela não pode olhar para trás e ver que alguém deu a vida por ela. Ela não pode olhar para frente e ter esperança de algo bom, algo novo. A única coisa que ela pensa é a morte. Ela não tem esperança nenhuma de nada. Então é realmente ótimo servir a Deus. É realmente bom entregar a vida para Jesus. A gente vai ter que abrir mão de certas coisas, mas que são coisas que são maléficas para nós. São coisas ruins para a gente. Mesmo que na hora a gente não perceba, a gente tem que abandonar um vício, a gente tem que mudar algum tipo de comportamento. Tudo isso é para o nosso bem. Então a imagem que a gente tem que passar de Deus é que Deus é bom. Deus é totalmente bom. Quando o homem peca no jardim, o primeiro sentimento que ele tem é medo. Quando Deus aparece lá, ele vai se esconder de Deus. Ele estava com medo. Então isso é fruto do pecado. Mas Jesus veio para nos resgatar. O véu foi rasgado. Então nosso pecado foi pago. Deus, ele é como um pai que ama o seu filho e quer corrigir seu filho. É assim que a gente tem que ter essa visão de Deus. Ele quer que a gente seja limpo do pecado? Quer. Ele quer muito que a gente se liberte disso. Ele está disposto a nos ajudar. Nessa carta de Filipenses, Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar. Então, além de a gente estar olhando Jesus carregar a cruz dele, que é infinitamente maior do que a nossa,
Ele ainda vai ajudar a gente a carregar a nossa. Ele ainda está disposto a nos perdoar quando a gente cai. Então, a imagem que a gente tem que ter de Deus é essa. Nunca uma imagem negativa. Deus é bom. Deus me perdoa. Deus é misericordioso. Então é isso, irmãos. A gente tem que meditar na palavra. A gente tem que olhar para o passado. O que Deus fez de bom na nossa vida. Principalmente para a cruz de Cristo. O amor dele revelado naquela cruz. A gente tem que olhar para frente. Olhar que a gente vai ter uma nova vida. Vai ter um corpo glorificado. Porque esse corpo aqui ele perece. Ele está cada dia envelhecendo até chegar o momento que ele vai acabar. Então é uma semente que precisa morrer para dar vida a outro corpo. Então a gente vai ganhar outro corpo. Então é isso. Olha para a cruz de Cristo. Olha para a recompensa que é a vida eterna. E no presente, Paulo diz para a gente fazer coisas boas. Aquilo que for digno, aquilo que for puro. Digno de louvor. É isso que a gente deve concentrar a nossa mente agora. E sempre buscar o Senhor em oração. A gente falar da nossa dificuldade, porque aí o Senhor vai trazer a resposta que a gente precisa, através do Espírito Santo. Amém?